A aula de hoje será referente aos temas da filosofia que envolvem a questão sobre ética, política e estética. Então, para a gente pensar nessas áreas da filosofia, que já foram trabalhadas na sala de aula alguns outros temas, a gente precisa fazer algumas perguntas. A filosofia, ela engloba mais perguntas do que propriamente encontrar as suas respostas. E a gente sabe que na prática, quando vamos pensar a filosofia, a gente precisa tentar melhorar as nossas perguntas. Nós acreditamos que temos respostas, mas quando melhoramos nossas perguntas, nós percebemos que realmente não temos todas as respostas das quais nós acharíamos ou acreditávamos que tínhamos. Quando a gente pensa sobre a ética, o importante, vou trazer para vocês duas perguntas que vários filósofos ao longo da história da filosofia fizeram em relação a um problema ético, que seria como saber qual a melhor atitude a ser feita. Quando a gente pensa sobre a ética, precisamos pensar na melhor atitude a ser feita, pensar como que eu deveria agir de determinado modo naquela situação. E isso é um grande dilema, porque se nós queremos universalizar a verdade, que é uma busca que os filósofos têm, buscar a verdade das coisas, nós já entramos num grande problema da subjetividade da ação. Como que eu posso saber se naquela determinada situação eu vou estar agindo corretamente? E aí nós temos um problema, porque precisamos pensar na subjetividade daquela situação. Precisamos analisar o contexto, precisamos analisar o problema da qual a situação está inserida. E diante disso que nós podemos entrar em diversas complicações. Então, um dos problemas éticos que a gente encontra é qual é a melhor atitude a ser tomada. Porque precisamos analisar o todo e não a parte. Aristóteles como Platão, vão enunciar sobre as chamadas virtudes. E uma das principais virtudes a ser tomada numa decisão ética é a virtude da prudência. A prudência é a mãe de todas as virtudes, porque é dela que deriva o bom senso, de qual atitude você deve tomar. Hoje aqui nós não podemos estipular qual atitude ou como devemos tomar, mas a prudência seria um dos instrumentos para que nós pudéssemos ter um direcionamento para qual melhor ação devemos ter. Analisar os prós, analisar os contras, ter uma ideia de qual melhor situação a ser tomada. Uma segunda pergunta dentro do tema da área da ética é: qual a importância de se fazer o bem? Na nossa sociedade é muito pregado a necessidade de se fazer o bem, mas a pergunta é: por que fazer o bem? Por que devo ser uma pessoa boa? Por que devo praticar o bem para com os outros? Será que é só em relação a vantagens? Em relação a ganhar algo? Em relação a benefícios? Será que eu devo fazer o bem para ter troca de algo? Mas será que fazer o bem nesse aspecto é realmente fazer o bem? Quando você faz algo querendo receber algo em troca ou alguma recompensa, será que de fato você está fazendo algo bem? Algo bom? Então vários filósofos também problematizavam essa teoria, essa ideia do fazer o bem em troca de algo. Immanuel Kant já dizia na sua máxima, quando queria universalizar uma ética, em qual sentido? Faça aquilo que você gostaria que fizesse para você. Mas será que todos se enquadrariam nessa necessidade de desejar aquilo para o outro, aquilo que você quer para você? Será que a nossa subjetividade cultural, a subjetividade social, realmente não entraria em algum quesito que não necessariamente se aplicaria a essa teoria? Então é um ponto para a gente se pensar. Quando a gente pensa na questão do bem, na questão da necessidade de se ter e a necessidade de se fazer algo bom, a gente pensa, por que a gente faz isso? E qual a necessidade de se fazer o bem? E alguns filósofos já mostram para a gente da necessidade da ordem social, da organização social de se fazer o bem. Porque se cada um for agir mediante a seu egoísmo ou a sua individualidade, como que seria a nossa sociedade hoje regida?
A gente saberia que existiriam pessoas com mais força, tanto física ou psicológica, de controlar os outros e as suas vontades. E aí as outras vontades, as vontades inferiores, as vontades de outros seres humanos, elas seriam anuladas mediante essas pessoas com poder. Então a gente vê que as leis aí também é algo necessário para a nossa sociedade. Então, já abrindo o caminho para o nosso próximo tema da área da filosofia da política, a gente já pode se questionar também isso. Qual a necessidade de se ter leis? Por que existem leis na sociedade? E, uma vez que elas são necessárias, se a gente apresentar essa necessidade, quais seriam as melhores leis? E isso está totalmente atrelado com algo chamado, o que a gente está dizendo aqui, com a questão de se fazer o bem. Porque a lei, ela é uma ordem comum para que seja um bem universal a todos naquela sociedade, ou pelo menos para a maioria. Ora, qual seria o sentido da lei se ela não fosse para beneficiar a maioria, ou se não a todos da sociedade? A lei, ela tem esse princípio, a necessidade de se adequar a uma sociedade para que todos vivam bem. Então percebam como ética e política, elas são totalmente ligadas. Quando a gente fala de política, aqui a gente não está falando de política partidária. A gente fala política de um sistema de organização de uma sociedade. Então aí a gente começa a encontrar a necessidade de se discutir a política, porque precisamos também pensar, para além das leis, qual seria a melhor forma de governo? A monarquia? A república? Uma ditadura? Então quais seriam os prós e os contras desses governos? Isso também é tema da política, né? Precisamos pensar qual seria a melhor forma de organização. Uma vez pensada essa melhor forma de organização, como poderíamos eleger ou colocar a pessoa para nos representar? Depois, mediante a isso, quem seria responsável pela criação dessas leis? Tudo isso, então, é um aspecto da política que a filosofia também vai discutir. Por fim, um dos temas também da filosofia é a estética. Quando a gente fala de estética, a gente não está falando da questão física apenas, né? Uma estética do corpo, plástica, cirurgias. Não, a gente não está falando desse tipo de estética. A estética da filosofia, ela vai fazer umas discussões acerca do que nós podemos considerar o que é o belo. O que é a beleza, segundo a sociedade. E aí, tem umas questões também que a ética faz e reflete sobre isso, que é, quais os critérios para identificarmos a beleza de uma obra de arte? Quando eu olho uma obra de arte, eu falo, nossa, que obra bonita, que obra bela. Quais são os critérios que eu estou utilizando para me referir que aquele objeto, que aquele quadro, que aquela escultura é belo? Quais os argumentos que eu trago comigo? E isso é um problema da filosofia, estritamente, né, da estética, da área da estética. Se a gente analisa ao longo da história, a gente percebe que o conceito de beleza ele mudou ao longo dos séculos. Então a gente percebe, primeira coisa, que a beleza, o conceito do que é belo, é algo que não é estático, né? Ele é mutável. Se a gente analisar brevemente sobre isso, a gente vai vendo as mudanças ao longo dos séculos, da mudança do padrão de beleza. Então, a gente quando percebe isso, o filósofo Platão e outros filósofos começam a discutir. A beleza, será que ela se encontra no objeto que está sendo admirado? Ou a beleza se encontra no olhar de quem observa o objeto que está sendo admirado? Até mais ou menos o século XVI, tinha-se a ideia do quê? Que a beleza encontrava-se no objeto na qual ele estava sendo apreciado, e não no olhar do indivíduo. Ou seja, todos com a sua racionalidade apresentável, né, hoje popularmente a gente pode dizer em sã consciência, sabe lá o que é essa sã consciência, mas o ser humano com as suas faculdades mentais bem estabelecidas, uma vez que ele pudesse olhar um objeto, ele conseguiria observar a beleza se o objeto obtivesse. Todos racionalmente entenderiam que aquele objeto é belo. Depois disso, né, um movimento do século XVI, XVII, XVIII em diante, começou a tentar entender a beleza de um modo subjetivo e começou a perceber que, na verdade, a beleza estava no sujeito que enxerga a obra e não mais no objeto.
que estava sendo observado. E isso gera uma grande polêmica dentro da área da filosofia, da sociedade, quando a gente abre essa subjetividade da beleza. Porque daí nós precisaríamos pensar, então, quais seriam os próximos critérios que teríamos para tentar entender a beleza de algo. O que eu posso julgar de belo e o que eu posso julgar de feio. Isso também envolve a ética. Quais atitudes que eu posso considerar belas e quais atitudes que eu posso considerar feias, né? E isso está muito associado com bem e com mal. Atitudes belas são atitudes boas, atitudes más são atitudes feias. Então, quais seriam os critérios que eu utilizaria para isso? Uma outra questão, né, envolvendo essa questão da estética existe um padrão de beleza universal que é válido para todas as culturas? Lembra que eu falei que os filósofos, eles tentam buscar a verdade universal, né, a verdade das coisas. Mas uma vez que a gente encontra essa subjetividade das culturas do mundo, e cada um com uma representação do belo diferente, como que eu posso universalizar a beleza? Como que eu posso dizer sobre um padrão? E aí a gente pode questionar, por exemplo, como que existe um Miss Universo? Quais critérios que a gente pode utilizar para uma beleza, né, de uma modelo, para falar que ela é a Miss Universo? Que ela tem todos os critérios de todas as culturas que nós entendemos que ela é bela. Percebe como é complicado quando a gente usa essa nomenclatura do padrão, da universalização de algo? Será que eu posso então universalizar a beleza? Será que eu posso universalizar o que é o bem? Será que eu posso universalizar o que é o mal? Será que eu posso universalizar o que é feio? Então, todas essas problemáticas que a filosofia apresenta, a gente até hoje tem debates sobre isso. Por isso que a filosofia ela é tão importante e até hoje ela se encontra em vigor, desde a Grécia há 2.500 anos atrás, até hoje nós podemos suscitar essas discussões porque elas não foram resolvidas. Filósofos têm teorias sobre elas, mas na verdade a gente não consegue ter uma conclusão sobre o tema. Então, na apostila de vocês, na página 66, está aí falando as áreas da filosofia. Na página 67, vai ter um texto falando sobre ciência e política, que vai falar um pouco da origem das discussões filosóficas que surgiu no período. E na página 68 continua o texto e tem uns exercícios para serem realizados, né? Então eu quero que vocês façam a leitura desses textos e depois respondam as 3 questões e quando retornarmos, iremos fazer a correção desses textos, das respostas que vocês fizeram, ok? Bons estudos!